Queridos amigos e amigas, 2 de agosto, terça-feira, que bom, muito bom estarmos juntos. Que este mês seja de muito gosto e quem dá o gosto somos nós. E este gosto ele advém também e acima de tudo da nossa fé. O que seria de nós sem fé? E como é bom viver, cultivar, querer crescer na fé. Tudo isso nos transforma, nos deixa felizes, nos faz avançar um dia depois do outro e também um passo depois do outro. Então, novo mês, vida nova. Em cada domingo deste mês nós vamos celebrar uma vocação. Primeiro domingo, o dia do Padre. Segundo domingo, o dia dos Pais. Terceiro domingo, o dia dos religiosos e religiosas. Quarto domingo, o dia de todos os leigos, os que estão engajados nos diferentes serviços da igreja. E também, quando tem 5 domingos, o último domingo é dedicado aos catequistas. Quando tem só 4, o dia dos leigos engajados esse dia contempla também os catequistas. Então, como não ter gosto no mês de agosto se temos tantas celebrações? Alegria, paz, esperança. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho desta terça-feira é de Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para rezar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, estava agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra da sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, no Evangelho de ontem, tinha saciado a fome de toda aquela multidão. O que acontece? Jesus ficou despedindo as pessoas, estava cansado, mas ele se retirou para rezar. O que os apóstolos fazem? Estão na barca e diz o evangelista, eram aí pelas 3 da manhã, vendo que estava balançando o barco, Jesus caminha sobre a água, sobre as águas e chega até o barco.
Quando os apóstolos viram aquele homem caminhando sobre as águas, começaram a gritar. Por quê? Porque achavam que era um fantasma. O que Jesus diz? Coragem, sou eu, não tenhais medo. Fiquei pensando quantas vezes a gente tenta fazer uma coisa e se assemelha a isso que Jesus fez hoje, caminhar sobre as águas. Quantas vezes a gente vai bem uns passos e depois afunda. Em que situações nós estamos afundando e que sinal de que nós estamos afundando? A angústia, o desânimo. É sinal que a gente não tem aquela força, aquela coragem de persistir, de continuar caminhando. Pedro quis caminhar sobre as águas, mas ele duvidou. Como é que a gente entende que houve dúvida? Às 3 horas da manhã é ainda muito noite ou a noite está saindo e está chegando o dia? Olha só, 3 da manhã é madrugada. A noite escura mesmo está passando e está chegando o amanhecer, a claridade. Isso significa o quê? Que a fé dos apóstolos era uma fé mais ou menos ainda. Eles não tinham assim uma fé radiante como o sol de um dia bem iluminado, mas também eles andavam com as dúvidas que ainda eram visíveis, por isso no amanhecer. Quando a gente não tem uma fé firme, forte, por qualquer coisa a gente se assusta. Nossa, tenho encontrado muitas pessoas assustadas. E o segredo não está fora dessas pessoas. Não está fora de nós. O segredo está em fortalecer a fé. Como a gente vive muito em função do corpo, do físico, a gente acaba esquecendo de fortalecer a fé. Jesus diz a cada um de nós, coragem, sou eu, não tenhais medo, não tenhais medo. Esta é a cena do Evangelho de hoje, tão bonita, tão significativa, porque nós também estamos no barco da vida, no mar da vida, né? Nós somos um barquinho que às vezes sofre com o vento contrário, mas se no nosso barco estiver o Senhor, não importa se Ele vier nadando ou caminhando sobre as águas, mas que Ele esteja conosco, nós não podemos duvidar. Jesus disse, olha, para Pedro, homem fraco na fé, por que duvidaste? Interessante que tem pessoas que cultivam certezas e a fé aumenta. E tem pessoas que colocam todo o seu potencial nas dúvidas. Dificilmente vão encontrar algo que faça viver, vibrar, caminhar. Então, que nós saibamos acreditar profundamente e que nós tenhamos muita, muita fé. E a nossa fé, ela tem uma direção única, Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus é a nossa fé. Que nós tenhamos a fé para reconhecê-lo em qualquer situação, porque Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor do mundo. Ele caminha sobre as águas. Ele não vai deixar que a gente se afunde, mas Ele quer, acima de tudo, que nós tenhamos muita fé. Cultivemos a fé. Vivamos a dinâmica da fé. O mês de agosto é o mês das vocações. Cada um de nós recebeu uma vocação. Vocação a gente não inventa, só descobre, só vai descobrindo com o passar dos dias. Que todos nós sejamos capazes de vibrar com a vida e com a vocação que Deus nos deu. Rezemos agradecidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos proteja, nos guarde, que esta terça-feira seja de muitas, muitas realizações. Por quê? Porque a nossa fé não é pequena, é grande. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos bem, sintamo-nos abraçados pelo Senhor que nos diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Um abraço a todos, paz e bem, santa alegria.